Sente-se, pessoal que está em casa, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Aprume os seus corações. Nós estamos vivendo aí um mês de setembro muito intenso. O pastor Michael tem trazido uma palavra sobre o fruto do Espírito Santo desde a Santa Ceia, uma palavra poderosa. E no domingo passado ele já ministrou algumas características do fruto e coube a mim a honra, de poder ministrar a palavra, de dar continuidade a esse entendimento para a igreja nessa manhã. Amém? Fique à vontade, acompanhe comigo a palavra de Deus. Antes de entrar na sequência das características do fruto do Espírito, eu queria trazer um conceito a respeito da importância do fruto do Espírito, na vida do cristão, nele como um todo. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 2, verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Aqui nós temos 3 características, deixa na tela ali, 3 características do ser humano, de nós, da nossa criação. Fomos formados, o nosso corpo foi formado por Deus do pó da terra. Ele soprou o Espírito dele neste corpo recém-formado, e então foi criada em nós uma consciência. Então, nós somos corpo, alma e espírito, certo? Adão e Eva, no momento da criação, e ali, na sua sequência, na sua vivência naquela terra maravilhosa, no jardim do Éden, o paraíso, eles viviam uma vida abundante, extremamente abundante. Pelo fato de serem vivos espiritualmente, eles viveriam eternamente, certo? Havia ali uma bênção de vida eterna, porque o espírito deles era eterno. E eles tinham também um fator, extraordinário de ter um corpo glorioso. Quando nós lemos ali, os relatos da criação, Gênesis 1, 2 e 3, a gente entende que o homem e a mulher, eles eram super poderosos, super inteligentes, não se cansavam, lidavam com tudo, com todo mundo, com todas as coisas, com todo tipo de trabalho, com muita facilidade, sem se cansar. Então, eles tinham esse benefício do vigor eterno, de serem incansáveis. E esse corpo deles também, pelo fato do Espírito ser eterno, o corpo deles era imortal. Então, a característica do Espírito eterno, um corpo super vigoroso e imortal, e a alma deles, que foi o resultado da criação do corpo com o Espírito de Deus, tornou-lhes uma alma vivente, super inteligente, uma alma pura, uma alma abundante, não conheciam o mal, então viviam para o bem, eram extremamente benignos. E essa benignidade na alma deles proporcionava com que eles vivessem vida abundante. Então, esse é o propósito de Deus para nós desde o princípio. Imortalidade no corpo, a vida eterna pela frente e uma vida abundante pelos frutos da nossa alma, das nossas atitudes, da nossa natureza. Só que nós conhecemos a história, isso foi perdido. No momento em que o pecado entrou na natureza, na alma humana, tudo isso se perdeu. O espírito, ele foi morto. O corpo, ele tornou-se mortal e deteriorável. E a mente passou a conhecer o bem e o mal. Então, a questão do fruto do Espírito sobre a nossa vida, ela tem uma relação de
restauração. E olha só, Efésios 2, verso 5. Põe na tela, por favor. Quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, por causa do pecado, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Então, o que acontece hoje com a igreja? O que acontece hoje com nós que vivemos esse tempo da graça? Nós estamos vivendo o processo de restauração planejado por Deus através de Jesus Cristo. Amém? Então o pecado entrou e estragou o homem. Levou ele à morte, morte eterna, morte da alma, morte do corpo. E Deus diz, eu vou traçar o meu plano, eu vou dar o que eu tenho de mais precioso para restaurar toda a humanidade. E é isso que acontece. Essa é a promessa que nós vivemos. Nós somos a igreja, amém? Você veio aqui domingo de manhã para louvar a Deus, para agradecer a tua salvação, a restauração que Cristo trouxe na sua vida. Então essa é a realidade que hoje nós vivemos, uma restauração. Estávamos mortos espiritualmente, mas Cristo nos vivificou, nos trouxe a vida novamente. Então esse processo ele já começou a acontecer. Todo mundo que tem Cristo como Senhor e Salvador, que tem Jesus como aquele que vai te levar à vida eterna, como Senhor da sua vida, esse já teve o Espírito vivificado. Então, a questão do Espírito, para todo aquele que já fez a sua aliança com Jesus, a restauração do Espírito já aconteceu, amém? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque essa restauração do Espírito, ela nos dá acesso à vida eterna. Então, todo mundo que está aqui, e eu creio que a grande maioria, os que estão nas escolas, hoje nós estamos tendo escola de batismo. Ali tem um povo que está confessando a Cristo, que está dizendo, vou mergulhar nas águas, vou me entregar a Jesus, vou ser vivificado. O batismo é uma festa de vivificação do Espírito, é uma festa de retorno à vida e à vida eterna. Então esse é um presente, essa é uma restauração que Cristo já fez nas nossas vidas. E esse é o nosso propósito, irmos por todo mundo, para que a vida de Cristo entre na vida das pessoas novamente, amém? É um direito. E tem uma outra restauração que essa nós não vamos viver nesse tempo, nessa dispensação. Nós vamos viver no próximo tempo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Escutem bem este segredo. Olha que beleza, né? Um segredo. Vai ser contado para todo mundo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados. Diga comigo, transformados. Há uma promessa de restauração sobre cada um de nós. Transformação. Põe o próximo. Num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, e ela vai tocar, os mortos ressuscitarão como seres imortais, e todos nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Processo de restauração contínuo. Todo mundo aqui já foi vivificado no Espírito, se já fez a sua aliança com Cristo. Senhor, eu te recebo como Salvador da minha vida. Digo isso com toda a fé, reconhecendo o meu pecado. Teu Espírito, ele se torna vivo. Mas a restauração do corpo imortal, super forte, super vigoroso, ela só vai acontecer na volta de Jesus. É uma restauração para o futuro. Então, nós não temos muito o que fazer com o corpo aqui, certo? É uma academia, comer uma coisinha saudável, né? Porque essa restauração, ela é uma promessa para um tempo vindouro.
Morreu, vai ressuscitar com um corpo glorioso. Está vivo, na volta de Jesus nós seremos transformados. Isso é maravilhoso. He-Man, lembra do He-Man? Quem assistiu He-Man? Os mais velhos, né? Pelo poderes de Grayskull, e aí ele transforma mais ou menos assim. Foi baseado nessa passagem aqui, né? É sério. Pegar todo super-herói da TV é baseado em Jesus. Superman, o filho que veio de um outro lugar, e ele se tornou o salvador do planeta. Mas isso é tema para outra história, uma série da Arena lá, amém? Porém, Cristo, ele, né, como ele já trouxe a restauração do espírito e a do corpo é para frente, ele nos pede uma coisa para o dia de hoje. Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O espírito eu já salvei, diz o Senhor. O corpo eu vou restaurar lá na frente, que eu não vou dar moleza para ninguém agora. Mas, para que vocês possam viver uma vida abundante, como Adão e Eva viviam, é preciso restaurar a mente, a alma. E é aí que entra o papel do fruto do Espírito. O fruto do Espírito não vem vivificar o Espírito. Ele é uma qualidade, uma característica de um Espírito que já foi vivo. Então, ele é uma qualidade na atuação da nossa mente, para que a gente possa viver neste tempo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, todas essas características do fruto do Espírito, elas servem para moldar o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo, para que a gente possa viver uma vida de qualidade nesta terra. Amém? Uma restauração. O espírito restaurado, o corpo será restaurado para frente. Enquanto estivermos vivendo aqui, nós temos um propósito: restaurar a nossa mente, a nossa alma. E isso se dá através do fruto do Espírito. Olha só. Gálatas 5,16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus, que já foi vivo dentro de vocês, dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então aqui, o apóstolo está dizendo, a vida agora é o seguinte: ou vocês deixam o Espírito controlar a vida de vocês, e nisso gerar frutos, ou vocês serão dirigidos pelos desejos da natureza humana. E a natureza humana, depois do pecado, ela deseja o mal. E aí o apóstolo, ele continua. Olha só como é que funciona. Gálatas 5,19 em diante. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, as divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essa. Eu acho que tem gente aí que gabaritou, né? Ou não? Acho que não mais, né? No passado o cara dizia assim, bingo, né? Mas hoje não mais. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. E o reino de Deus, ele diz respeito à abundância. Aquele que vive e larga tudo pelo reino de Deus,
viverão as bênçãos do reino de Deus aqui e no porvir. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e as suas necessidades serão supridas. Então, quando o homem, quando a mulher, ele se deixa levar pelas ações da natureza humana, as consequências são essas: inveja, bebedice, ciúmes, iras, violência. E isso não traz fruto nenhum, isso faz com que você pereça aqui e no porvir, na eternidade. Mas o verso continua: diferentemente das obras da natureza humana, temos o fruto do Espírito, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por isso que a Bíblia diz: transformem a vossa mente. Não há lei contra essas coisas, não há impedimento algum contra essas coisas. Estas coisas, o desenvolvimento desse fruto na nossa alma, faz com que a gente viva a vida abundante que nos é direito desde o princípio. Por isso que o que nós temos que trabalhar nessa vida, nesse tempo, não é a restauração do espírito. Ela vem quando você encontra Jesus. A restauração do corpo, ela vem no futuro. Mas a Bíblia diz: nesse tempo de vida, trabalhe a sua mente, a sua alma. Desenvolva na sua alma as características do Espírito Santo. Porque senão, você vai desenvolver as características da natureza humana do teu corpo e vai dar ruim. Amém? Então, o Espírito Santo, ele tem a característica de nos levar à vida eterna, mas também desenvolver em nossa mentalidade o fruto do Espírito, que são todos esses 9 aí. Ou seja, é uma questão de dedicação, de decisão. É uma questão da minha alma. Transformem-se pela renovação da mente. Eu decido me transformar. O Senhor já fez o mais difícil. Ele já restaurou o meu espírito. Mas a alma é uma decisão minha. Não quero saber das coisas da natureza humana. Quero saber das coisas do espírito. Como é que isso dá? Trabalhando no espírito. Antes de trazer esse entendimento, né, de como trabalhar, eu quero trazer a sequência as três características do fruto do Espírito. Semana passada, o pastor Michael falou sobre amor, alegria e paz. Ele ainda falou de um amor diferente, não um amor de homem e mulher, mas o amor ágape, o amor de Deus. Ele ainda inventou um termo novo, né? Vamos agapar. Vamos amar como Deus amou. E o fruto do Espírito, ele tem outras 3 características, além dessa: paciência, amabilidade ou benignidade e bondade. O que é a paciência? Quando a Bíblia diz: olha, nós temos que ser pacientes, ela está falando isso no dia a dia, no trânsito? De esperar na fila do banco, de esperar cair o salário no 5º dia útil? Talvez seja a menor das questões. Mas a paciência, como fruto do Espírito, ela tem um benefício muito mais intenso. Olha só o que diz Romanos, capítulo 5, verso 3 e 5. E também nos alegramos nas dificuldades, pois sabemos que as tribulações produzem paciência. Uma pausa aqui, volta ali. Quem aqui, neste mundo, nessa vida, passa dificuldade, além de mim? E elas acontecem todo dia. Seja uma gripe, seja um carro que quebra,
seja uma situação inesperada, uma mudança de lei, seja um relacionamento que se rompe, um filho que se desvia para o caminho errado, uma doença, um alcoolismo, uma tristeza, o homem ele passa por tribulações, por dificuldades, porque estamos nesse mundo, e esse mundo, né, se estivéssemos no paraíso com Adão e Eva, né, sem pecado, não passaríamos por dificuldades, não teríamos tribulações, mas infelizmente o pecado entrou no mundo, e entrou na nossa natureza, e denegriu a terra, e tem furacão, e tem vulcão, e tem terremoto, e tem ventania, e tem seca, elas vêm, nós passamos por ela, mas Deus diz, mas há uma característica do fruto do Espírito Santo, que age especificamente em relação às dificuldades que enfrentamos, e esse é um ensinamento para nós. Também nos alegramos nas dificuldades, pois sabemos que as dificuldades, as tribulações produzem a paciência. É uma paciência além de esperar na fila do banco, além de esperar o trânsito passar ou melhorar, põe para frente. A paciência traz a aprovação de Deus. A paciência, ela faz com que a gente se aproxime de Deus, com que a gente analise, Deus, o que tem de errado? Já que eu tenho que esperar, já que eu estou passando essa dificuldade, me ensina alguma coisa. Eu estou passando uma dificuldade financeira, Deus, o que está errado? No que eu posso melhorar? Deus, eu estou vivendo essa enfermidade. A Tua palavra diz que eu tenho que ser paciente, porque a paciência vai trazer a aprovação de Deus. Olha só que bênção isso. Toda dificuldade na vida de um cristão, na vida daquele que já foi vivificado, é uma bênção, pois ele visa trazer a aprovação de Deus, tratamento do nosso caráter, e essa aprovação cria a esperança. Põe para frente. E essa esperança não nos decepciona, pois Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Essa é uma promessa para nós, é um segredo nosso, igreja. Veio a dificuldade, como vem para todo mundo, te acalma, tenha paciência, busque a Deus, entenda esse momento. Busque a aprovação. Deus, Ele diz, é um momento de buscar a minha aprovação, de conserto, de parar para pensar, por que essa dificuldade veio? Vou usar esse tempo, Deus, vem comigo atravessar esse tempo, e nesse tempo me ensina o que é para ser ensinado, me faz largar o que precisa ser largado, faz com que eu melhore aquilo que está ruim, que o Senhor possa agir no meu coração, me ensine a melhorar, a transformar a mente. E no momento que a aprovação vem, Deus entra com a esperança. E a esperança de Deus, ela cumpre o princípio dela, de nos abençoar, não nos decepciona. Então, a paciência como fruto de espírito, para um momento de dificuldade, ela é uma promessa que será cumprida em breve. E eu sei que o Espírito está falando aqui nessa manhã, porque muita gente está passando por dificuldade. E Deus diz, é um momento de você exercitar esse fruto, e se aproximar de mim, e buscar aprovação, e se consertar, e se aprumar, porque isso vai gerar esperança, e no tempo oportuno, a tua bênção vai chegar. Ela vai ser um testemunho de fé para o que está adiante, para o que está sofrendo. Amém? Benignidade, a quinta característica do fruto do Espírito. Algumas versões dizem amabilidade. A benignidade, ela é uma questão ampla. O que é a benignidade? Nosso exemplo maior é Jesus. A humanidade caiu. Todos eles vão nascer mortos e condenados
à morte eterna. Mas eu, Cristo, entrego a minha vida por amor a essa humanidade. Ou seja, Jesus ele foi benigno a tal ponto de que todo aquele que se achegar a ele será livre da maldade, será livre da maldição. Então, a benignidade é uma característica do Espírito Santo em nós, em fazer com que nós sejamos abençoadores de vida. De que forma? Um pai com um filho, qual é o desejo do filho? Do pai para com o filho? Que ele cresça, que ele viva, que ele seja forte, que ele aprenda, que ele ganhe dinheiro, que ele tenha uma vida abundante. Custe o que custar, o pai vai enfrentar qualquer dificuldade para ser benigno para com esse filho. Foi o que Cristo fez. Isso é o que nós fazemos com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Mas como fruto do Espírito, Cristo ele pede que isso seja amplo. E aqui a igreja, é fácil falar de benignidade. Nós temos professores ali que levantaram cedo, que estão de forma voluntária, gastando os domingos dos seus meses, dos seus anos, para ensinar as pessoas a serem transformadas, a ganharem vida, a crescerem espiritualmente. Todo servo de Cristo tem o dom, tem esse fruto da amabilidade bem desenvolvido. Eu quero ver crescer, eu quero ver ser transformado. E isso pode ser exercido fora também. Eu lembrei de uma situação que eu vivi, um evangelista da igreja, que ele já não está mais aqui nessa congregação, né, aqui na sede, mas que um tempo atrás eu procurei, há uns 4 anos atrás, porque ele era de um ramo de negócios, e eu fui pedir um conselho para ele, e eu falei assim, eu quero começar pequeno, mas me dá uma dica. Ele falou, eu vou fazer melhor, eu vou te ensinar, vou fazer de você o meu discípulo. E debaixo da amabilidade, da benignidade, ele me sentou no escritório dele por muitas horas e me ensinou tudo o que ele sabia. Com paciência, com mansidão, sabe, entregando aquilo que era valoroso, que ele tinha e estava me dando de graça, porque ele queria que eu crescesse. Por quê? Não sei. Porque é o fruto do Espírito Santo nele, dizia, esse é o seu dom, essa é a sua característica, essa é a tua natureza, fazer com que os que se aproximam de você sejam abençoados, a ponto de terem a vida transformada. O resumo é que, depois de uma semana, ele me ensinou a receita do negócio dele, e até hoje, nesse dia de hoje, nessa manhã, eu colho as bênçãos de um negócio que ele me ensinou a fazer, por causa da amabilidade. A benignidade dele me atinge até hoje. Ela transforma vidas. A benignidade é o dom de transformar. Eu vou sim abrir o GR, porque eu sou benigno, que aquilo que Cristo fez em mim, eu quero fazer, aquilo que o meu líder de GR fez em mim, eu quero levar adiante. É uma característica de transformação para o bem. Amém? Até que dê fruto. E temos também a bondade, né? A sexta característica do fruto do Espírito é a bondade, que está intimamente ligada à benignidade. A bondade já é uma questão mais pontual. Olha, eu vou orar por você, eu vou fazer jejum por você, eu vou ser benigno, eu vou te ensinar. Porém, você está com fome? Toma aqui uma cesta básica. Você vai se mudar? Eu vou te ajudar nesse final de semana, eu vou carregar a tua mudança. Eu vou pintar a tua casa, eu vou te ajudar com a tua conta de luz. Ações pontuais, pequenos frutos, pequenas atitudes, que muitas vezes abrem a porta para que a benignidade se manifeste. Ah, você me ajudou por quê? Porque eu tenho Cristo no meu coração. Ah, então me mostra esse Cristo. Sabe que uma coisa leva a outra? Pequenas atitudes no dia a dia, lá fora, um bom dia, um Deus te abençoe,
ações de bondade que fazem com que a benignidade se manifeste e a vida seja transformada. Então, por isso que chama o fruto do Espírito, né? Porque essas qualidades, elas estão intimamente ligadas umas às outras. O pastor Michael ainda disse domingo passado, se falta um, não é fruto. É qualquer outra coisa, mas não é fruto, porque não está completo. Então, essas características, elas precisam ser trabalhadas em nós. E quanto mais a gente trabalha essas características do fruto do Espírito Santo, mais nós vivemos a vida abundante que a restauração da alma nos proporciona. O Espírito leva à vida eterna. O corpo restaurado no próximo tempo, no reino de Cristo, vai fazer com que nós vivamos em eterno vigor. Mas a restauração da alma se dá pelo crescimento do fruto do Espírito. E como é que se faz isso? Como é que se alcança isso? João 15, para finalizar, diz assim, versos 5 em diante. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Meu nome é bíblico, sabia? Márcio Ramos. Nós somos ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Pastor, eu preciso desenvolver o fruto do Espírito Santo em mim. Primeira questão, você está em Cristo? Você tem permanecido nele? Como é que isso se dá? Relacionamento. A sua oração, a sua intimidade, a sua ânsia, a ambição de querer melhorar. Deus me ensina a ser paciente hoje. Me traz a oportunidade de demonstrar bondade, me ajuda a ser benigno a alguém. Vai ministrar um GR, vai dar aula, vem servir no diaconato, vai fazer a diferença lá fora. Esteja em mim, o que está em mim dá fruto. Relacione-se. Como é que está a sua vida de oração? E a sua vida de série, de dorama no Netflix? É só você fazer um paralelo. É estar em Cristo todos os dias. E assim nós daremos fruto. Próximo verso. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser, e lhes será concedido. Se vocês estiverem comigo, dando fruto, com intimidade, com vida devocional, e as minhas palavras, os meus princípios forem colocados em prática, quanto mais você aprender, mais você vive, mais você dá fruto, mais eu estarei em você, as minhas palavras serão manifestas. Vocês poderão pedir o que quiser e será feito. Vida abundante mediante o trabalhar do Espírito na nossa alma.